O João Martins, a gente tá falando de estrangeiro. E aí, isso que eu queria João saber, Martins, tá curioso. O auxiliar aí Pegou do o quê? Abel 20 Ferreira. jogos? Pegou o quê? Eu daria 20 pra ele. 20? Diminui bem. 1. Aumenta um pouquinho. 2. 3. Ah, não, porque a 3 pena máxima era 4, né? 3 jogos. Tem um artigo que tem a pena máxima era 4. Ó, o máximo era 6, eu 6, acho. é? O principal auxiliar do Abel Ferreira, o João Martins, ele foi suspenso ontem por 3 jogos pelo STJD por suas falas após o empate do Palmeiras por 2-2 com o Atlético Paranaense. Naquela situação, ele disse que pro sistema não interessava que o Palmeiras se tornasse bicampeão brasileiro de forma consecutiva. Agora, depois do último jogo, contra o Fluminense, ele saiu do campo olhando para a câmera e falando: hoje estava condicionado. O João Martins deixando clara a opinião dele. Agora, vamos lá. Eu pergunto para vocês, foi muito leve a punição? Foi muito pesada? Porque o Palmeiras não gostou, não. O Palmeiras ficou indignado com o gancho aplicado pelo tribunal para o João Martins. Nos bastidores, o Palmeiras vê falta de isonomia no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. É citado como exemplo o fato do Filipão, treinador do Atlético Mineiro, por ter sido julgado pela Justiça Desportiva justamente pelo mesmo fato e recebido uma pena menor de 2 jogos. Lembrando para vocês aqui a fala do Filipão, ele disse: é ordem lá de dentro. O Hulk olha feio para alguém, é cartão amarelo. A gente já sabe que é isso. A gente tenta mostrar para o Hulk, ele como capitão pode, com educação, se dirigir ao árbitro de forma respeitosa. Ele não tem reclamado de forma assintosa, levantado o braço, jogado o árbitro contra o público. Quem jogou o Hulk contra o público foi o árbitro. E aí eles dizem que é essa ordem lá de dentro, né? É a frase que eles questionam. O Palmeiras também não aprovou a conduta de Rafael Carneiro Machado Pereira, procurador do tribunal. No caso, a equipe palmeirense vê a atuação preconceituosa de Pereira no caso, principalmente por ter apontado xenofobia por parte do auxiliar de Abel Ferreira em suas falas depois do jogo contra o Atlético Paranaense. A reclamação final é que o Palmeiras deseja igualdade de tratamento dos árbitros em relação aos outros clubes nas partidas. O clube enxerga que houve diferença por parte do juiz Ramon Abate Abel durante o duelo contra o Fluminense, por exemplo, no último sábado. Na visão palmeirense, o técnico do Fluminense, Fernando Diniz, protestou de forma veemente contra as decisões da arbitragem durante o primeiro tempo do jogo, mas não foi advertido. Vamp, você chegou a falar, tem 20 jogos. É brincadeira, né, pô? Tá bom. Tá bom, mas você acha leve tudo. ou você acha a punição ideal? O Filipão pegou 2, ele pegou 3, mas assim, a gente já sabe assim que tem algumas cartas marcadas, né? Mano Menezes, Filipão, Fernando Diniz, né? Alguns atletas também, a gente sabe também dentro de campo. Eu acho que por ter tanta reincidência, né? Por isso que deram 3 jogos. Você acha justa a punição? Se tá lá no artigo isso e tanta reincidência, né? Você pega aí, é direto. O Filipão tomou 2, ele tomou 3. Acho que tá de acordo. Achou justo, Mauro, pelo que foi falado? O que você achou da decisão da STJD e se o Palmeiras tem razão em reclamar? Não, ele falou que... Como é que ele falou primeiro? O sistema? Que pro sistema não interessava o Palmeiras ser bicampeão brasileiro de forma consecutiva. Ele provou, ele justificou essa declaração, O que ele falou? Isso que é importante. O que ele falou? Ele provou algo? Ele provou algo? A pergunta que eu faço. Por enquanto, eu acho que não. Então a pena é leve. A acusação que ele fez é muito grave para o futebol brasileiro, para o campeonato brasileiro. Então ele deveria se afastar do campeonato em definitivo, até que ele prove o que ele quer dizer. Afastado em definitivo? Sim, se ele provar, aí ele vai fazer um bem ao nosso futebol. Porque se tem um sistema que prejudica alguém ou beneficia alguém, isso tem que ser levado adiante e provado. Então eu não estou duvidando das palavras do profissional. Então ele prova e aí em cima disso, né, ele faz um bem ao futebol brasileiro. Agora se ele fala e não prova,
Então, ele que ficasse afastado até ele provar. Eu acho que seria muito mais razoável, porque não é que alguém fala um negócio desse. Afinal de contas, nós sabemos que estamos num país onde os problemas são muitos, né? Mas, ao mesmo tempo, se você, por acaso, fizer uma insinuação, uma afirmação, você tem que provar, né? E aí não foram palavras dele, mas a repórter da transmissão ouviu também ele falando alguma coisa no sábado, quando ele foi expulso. Campeonato... Condicionado, né? A repórter que relatou... Ela... Hoje estava condicionado. O que ele quer dizer com condicionado? Também poderia falar sobre isso, explicar como assim condicionado. Se ele puder provar, eu vou aplaudir de pé aqui, porque ele vai estar fazendo bem o futebol brasileiro. Se tem jogo condicionado, se tem sistema, isso tem que ser levado adiante. Aliás, acho que é muito pouco você pegar e punir o cara por 3, 4, 5, ou por todos os jogos do campeonato, se você não leva adiante isso. Tem que levar adiante a discussão. Isso que o tribunal tinha que fazer. Vem cá, o senhor vai... Ele foi lá depois? Vem cá, o senhor quer dizer o quê com isso? O senhor tem provas? Então, prove, por favor. Tem alguma coisa que a gente não está sabendo. Não estamos sabendo? Então, ajude o futebol brasileiro. Seria uma ajuda. Eu penso dessa maneira, entendeu? Porque o que ele falou foi muito sério. Muito sério. Ele falou 2 vezes. Não foi uma vez, foram 2 afirmações. Então, acho que ele... Se ele fala um negócio desse na Premier League, ele está... Pois é. Vai chegar lá amanhã, se for trabalhar amanhã no futebol inglês, vai chegar, está condicionado o campeonato. Os caras vão falar, tudo bem, não, realmente, nosso campeonato está condicionado. Eles vão aceitar isso, isso coloca a credibilidade da competição em xeque. Então, acho que ele deveria provar o que ele falou. Até porque ele falou uma vez, depois falou uma outra coisa, quer dizer... Então, por mim, ele podia ficar fora do campeonato inteiro. Ele ou qualquer um que faça uma insinuação dessa sem poder provar, né, com relação à lisura da competição. Acho que seria mais razoável. Banir eu acho exagero. Tá? Dando a minha opinião. Mas eu daria uma punição pesada. Eu acho que 3 jogos não mexe em nada. Não mexe em nada. Um auxiliar técnico, 3 jogos. Porque aí é só o Abel Ferreira se segurar um pouquinho para ele não ser expulso. Que aí o Palmeiras vai ficar 3 jogos sem o auxiliar técnico, ele vai poder participar dos treinos, ele vai poder fazer tudo, ele só vai ficar fora do jogo. Eu acho que não interfere em nada. Banir do campeonato, eu discordo do Mauro. Eu acho muito exagero para um erro, que se foi um erro realmente, que ele falou de sistema, o que é realmente questionável, não dá para dizer que tem um sistema no futebol brasileiro. Ele se desculpou? Outra possibilidade. Não. Eu não vi lá o depoimento dele. Eu me equivoquei, eu me desculpo, eu estava de cabeça quente. Aí tudo bem. No calor do jogo, tudo bem, 3 jogos, a pessoa se retratou ali, porque foi um momento de descontrole. Acontece. Agora, se não prova e não se retrata, e o Palmeiras ainda acha que está certo, sinceramente, gente, não dá pra concordar com isso, sabe? Não, concordar não. É questão de eu daria uma punição pesada, mas banir eu acho muito pesado. Banir do campeonato. Tira de férias já, sai de férias. Assim para de falar essas coisas, gente, que não pode isso. Então vamos lá, o Botafogo lidera o campeonato. O Botafogo ganha o Campeonato Brasileiro. Está condicionado, tem um sistema. Que sistema é esse? E nesse jogo que ele falou, mano, teve pênalti do Palmeiras. O Palmeiras perdeu o pênalti. Foi um jogo do Botafogo que ele falou. Foi o jogo do Botafogo. Não teve o pênalti que o Rafael Veiga pede. Perdeu o pênalti. Como é que está condicionado? Foi marcado. E um jogo antes teve pênalti também contra o Atlético Paranaense. Sim, e no jogo seguinte teve o pênalti que não foi marcado 3 jogos a favor do Flamengo no campo do Palmeiras. 3 jogos seguidos. Que o Flávio Prado até debochou aqui. Ele falou, o sistema. Então, hoje não teve sistema. Teve no jogo contra o Atlético Paranaense, professor. Teve no jogo contra o Botafogo e teve depois com o Flamengo. Eu acho que não elimina o tribunal, que a gente sabe perfeitamente que é um poço de incoerências. Né? É um poço de incoerências. Né? A gente sabe perfeitamente isso. Mas o que ele vai responder se a gente estivesse com alguém do tribunal aqui? Ele vai responder que ele julgou de acordo com o relatório do árbitro. É isso. No relatório do árbitro consta isso. Hoje está condicionado? Não consta. No relatório do árbitro consta. O primeiro amarelo que ele recebeu foi amarelo, ele recebeu. Ele reclamou de forma extremamente assintosa. E, na sequência, não satisfeito, ele continuou falando de forma ainda mais assintosa. Aí tomou a expulsão. Saindo de campo, ele falou ao microfone. Isso não consta no relatório do árbitro. E de acordo com o relatório do árbitro, é que o tribunal julgou. E meteu aí três partidas nele. Poderia ser mais, eu não sei se... Acho que o máximo é 4, né, no artigo, eu não lembro exatamente. Acho que é 6 ou 4. Não lembro exatamente. Mas poderia ser mais porque ele é reincidente. Ele não é, digamos assim, um Dalai Lama à beira do campo. Né? Então eu acho que ele deveria ser punido pela pena máxima do artigo.
Ele vai ser reincidente novamente? Ele vai Eu acho que vai. Eu acho que vai. É da mesma maneira que você não esperar que o professor Abel Ferreira volte a explodir à beira do campo. Né? Então, o Fernando Diniz até o final do campeonato. Eu acho. Eles reclamam, todo clube reclama. Eles reclamam que o Diniz reclamou logo no início do jogo de forma assintosa. É verdade. Verdade. É verdade. O hábito todo. É verdade, isso é verdade. Mas aí é erro da arbitragem. Então, eles reclamam, mas tudo bem, vai reclamar lá no Vaticano, mas que é verdade, é verdade. Eles reclamam que o Filipão também reclamou, recebeu pena menor, maior, não importa, também é verdade. Tudo isso é verdade. Então, você tem que reclamar no departamento de árbitros, você tem que reclamar no árbitro que não colocou isso, mas o árbitro não viu a declaração. Ele não colocou no relatório, mas ele não viu. O tribunal pode pegar uma declaração de uma emissora de televisão? Olha, nós somos ofendidos aqui. Pode. Já fez isso. Não é inédito se fizer. Então, o tribunal pode, requisita. O show falou isso. Aí é uma outra conversa. É uma outra conversa. Fora isso, que ele já foi suspenso, é uma outra conversa. Vai fazer? Eu acho que não vai fazer. Porque observe que o Palmeiras e todos os outros batem no escalão menor. Batem no departamento de árbitros, batem no tribunal, que as pessoas não dão muita importância para o tribunal, mas não bate na CBF. O clube não bate na CBF. Recentemente, a presidente do Palmeiras fez uma grande defesa ao técnico, está na dela, bateu no departamento de árbitros, bateu em todo mundo, e ainda deixou claro, o nosso protesto não é com a CBF. Como se, por acaso, o departamento de árbitros do Campeonato Brasileiro, da CBF, fosse um departamento em Bagdá. Não é nada disso. Então, olha, é muito complicado. E todos os clubes vão reclamar sempre. Porque agora virou assim. Se o clube não reclama, a direção é chamada de frouxa. Então, tem que reclamar e, se possível, emitir uma nota oficial. É isso que vai acontecer e que tem acontecido. Foi uma punição, é aquilo. Agora, o Palmeiras tem razão em questionar com a do Filipão. É o mesmo tom. O Filipão fala, né? O Filipão, ele deixa claro na frase dele, eu vou até recuperar a frase aqui para não inventar nenhuma palavra. O Filipão, ele fala, é uma ordem lá de dentro. Isso aí. Quando ele fala que é uma ordem lá de dentro, é que tem uma ordem lá de dentro pra punir o Hulk, pra prejudicar o Atlético Mineiro. É uma sonora bem semelhante. Aí, se um recebe 3 jogos, o outro tem que receber 3 jogos. Então, mas... Porque aí que a gente fala, cadê o critério? Porque é o mesmo... Mas o Filipão, ele foi suspenso. Aí eu estou perguntando. Foi suspenso. Por essa frase, o árbitro escreveu isso. Esse é o detalhe. Porque é o que chega ao tribunal. Ou então, o tribunal tem que deixar muito claro, e já deixou isso no passado... Pegar as imagens, né, professor? Você fala, né? Pegar entrevistas. Atenção, essa entrevista coloca a honestidade, o rigor do campeonato em dúvida. O senhor falou isso? É isso. Não. É isso que tem que deixar claro. Quer dizer, se eles vão usar o relatório do árbitro sempre, ou não vão usar as declarações que são feitas, que eles entendem que são ofensivas. Eu sou a favor que o cara fale sempre o que ele quiser. Não sou censor de palavra de ninguém. Agora, se incomodou alguém, a pessoa tem que ir na justiça esportiva, e buscar esclarecimentos. É isso.